Em determinadas situações, depender do líder é normal, mas essa dependência tem um limite. Esse limite se chama Deus. Até onde o discípulo deve ouvir o seu líder? Olá, eu sou o pastor Agnaldo Campos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão, inscreva-se e ative as notificações, porque estamos sempre postando mensagens de Deus ao teu coração. E além disso, se inscrevendo no canal, você estará sempre me incentivando a te ajudar a conhecer Deus através da palavra. Esta foi a síndrome de Herodes. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: "É um Deus e não um homem que está falando." No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Atos 12, versos 21 ao 24. Quando a voz do líder está acima da voz de Deus, é sinal que esse líder está sendo idolatrado. Essa bajulação ao líder é o efeito colateral de muita insegurança, medo e de temor humano, produzindo um processo de desvalorização da palavra de Deus e atrofia espiritual à igreja. Ou seja, a aclamação de um líder ditador é o grito de socorro de uma geração insegura e amedrontada. Só quando Deus julga a ditadura humana e a egolatria dos líderes é que a palavra de Deus cresce e se multiplica. A grande marca da igreja primitiva não foi apenas o crescimento numérico da igreja, mas o crescimento qualitativo da palavra de Deus como resultado de um novo conceito de liderança implementado e praticado por Jesus. A ditadura é, a rigor, um monólogo, uma fala dura e inegociável, que esmaga a liberdade de pensamento, iniciativa e de expressão. Essa é uma das piores maneiras de se comunicar. A ditadura destrói o diálogo e a comunhão, estabelecendo um padrão estéril de relacionamento, baseado no constrangimento e não no respeito. No contexto eclesiástico, existe uma certa tendência do líder a assumir a posição do Espírito Santo na vida das pessoas. O aspecto que desejo enfatizar é que esse tipo de conduta no discipulado conspira contra a responsabilidade pessoal e vital de conhecer a Deus e aprender a depender dele. É quando a voz do pastor está acima da voz de Deus. Nesse caso, cria-se na cadeia de comando uma ligação espiritual entre almas baseada na superioridade do líder e não na dependência divina. Isso é muito sutil e pode acontecer com líderes bem intencionados, porém mal orientados. Quando o líder sonega ao discípulo o direito e o dever de discernir pessoalmente a voz de Deus, a liberdade em Cristo é abafada por um espírito de controle. Esse tipo de distorção castra a audição espiritual da igreja, produzindo surdez na vida dos discípulos. Uma deficiência na audição tem como efeito colateral direto uma deficiência na fala, inibindo a fé, emudecendo o ministério profético, decepando a criatividade e as novas iniciativas do ministério apostólico. Dessa forma, multiplicamos uma igreja formada por surdos e por mudos, sujeita a todo tipo de corrupção, em que a voz de Deus não é ouvida e nem proferida. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29,
verso 18. Nessa brecha entra um espírito de religiosidade, sacramentando ritos e práticas que aparentam espiritualidade, mas que na verdade renegam a intimidade com Deus. Sem a voz de Deus inspirando e dirigindo a vida devocional de cada pessoa, celebra-se o funeral da igreja. Devido à insegurança espiritual que sente, a tendência de um novo convertido é transferir para o discipulador a responsabilidade quanto ao ouvir de Deus em relação a questões pessoais da sua vida. Isso pode transparecer um ar de submissão, mas também pode ser, na verdade, o sintoma de uma personalidade insegura a caminho da paralisia espiritual. Até um certo ponto, depender do líder é normal, mas essa dependência pode se tornar viciante e que boicota o crescimento espiritual. Esse é um ponto de tentação com o qual o discipulador não deve negociar. Aqui entra a sua maturidade e capacidade didática, ainda que muitas vezes o discipulador até saiba como ditar as escolhas da pessoa, ele não pode sonegar ao discípulo a oportunidade dele aperfeiçoar sua audição espiritual, ainda que se vá até mesmo cometer alguns erros. O verdadeiro discípulo de Jesus tem uma marca. Só podemos enquadrar alguém como discípulo de Jesus quando essa pessoa aprendeu a ouvir a voz de Deus. Jesus assegurou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, verso 27. A função básica do discipulador é conduzir o discípulo a se exercitar no ouvir a voz de Deus. Esse é o princípio mais elevado e o objetivo maior no discipulado. É prioritário levar cada discípulo a ter raízes fortes em Deus e na sua palavra. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Mateus 7, verso 24. Deus te abençoe em Cristo Jesus.